matéria desse processo. E se ela for tributária ou dizer respeito a fundo de garantia, eu tenho que falar qual que foi o instrumento, né, que autorizou essa suspensão dessa exigibilidade. É um liminar de mandado de segurança? É depósito judicial? Eu vou ter que identificar aqui qual dessas situações. É um acordo? É uma... enfim, qual que é a situação desse processo aqui. E, a partir do momento, eu crio um código para esse processo, e, quando eu vou me referir a uma situação específica, lá no evento específico, eu sempre faço referência a esse processo judicial para que eu receba um tratamento diferenciado. Eu trouxe uma tabelinha aí para vocês, que nós colocamos, inclusive, no manual, mas é importante que vocês visualizem, é que um evento, existe uma interdependência de eventos no E-Social e de informações. Então, normalmente, o primeiro evento de todos é o S1000. Então, eu mando um S1000, informo o meu empregador, e, na sequência, eu vou passando as outras informações. De forma que, para eu mandar o S1005, eu tenho que ter mandado 1000, e, se tiver algum processo, de ter alguma situação especial, eu tenho que informar um processo administrativo previamente, né, na condição. Se eu mandei um S1000, para eu mandar um S1060, além do S1000, eu vou ter que ter mandado antes o S1005, né, e o S1020. Então, existe uma tabelinha. Nós fizemos uma tabelinha, eu deixei aqui no final da apresentação, mas ela também está no manual, só para vocês terem uma visão dessa interseção de informações, dessa dependência das informações entre si. Vou passar agora para as informações do trabalhador. Eu fiz esse quadrinho aqui também, que é novo, não sei se vocês estão enxergando direito aí, mas é com relação à alteração dos eventos. A gente tem que definir bem esses conceitos. Então, uma coisa, quando eu vou incluir uma informação, eu vou utilizar do trabalhador, eu vou utilizar o evento S1000, S22200, eu vou utilizar o S2300 ou o S2400, se tratando de benefício de previdência social. Esse aqui eu vou incluir ou retificar. Se eu mandei uma informação errada desde o início e eu quero retificá-la, eu vou utilizar o mesmo evento para poder fazer isso, esse mesmo evento. Se eu quiser alterar essas informações, aí já é diferente. Não é igual do evento de tabela. Lembra que eu falei que eu utilizo o mesmo evento para fazer isso? Aqui é diferente. Eu vou ter que utilizar um evento próprio, né? Então, em se tratando de informação do servidor ou do trabalhador, do empregado, para retificar essas informações, eu vou utilizar eventos próprios para isso, seja de informações cadastrais, seja de informações contratuais. O que é diferente também do término da relação, né? Suponhamos, a gente tinha pouco tempo atrás, a gente não tinha implementado ainda o evento de desligamento do doméstico. E as pessoas falam assim, poxa, como é que eu vou acabar? Eu já mandei ele embora e ela excluía o cadastramento dele. Não é, a coisa é diferente. Se a relação terminou, tem um evento específico para informar isso. Então, por exemplo, se eu cadastrei o empregado no 2200, né, eu vou ter que desligá-lo, eu vou ter que informar o evento 2299 e informar para ele qual que é o motivo do meu desligamento. Existe um encadeamento. E a exclusão do evento. Toda vez que eu vou excluir o evento, exceto os eventos de tabela, eu vou usar o evento S3000, que eu vou excluir, fazendo referência ao número daquele arquivo do evento que eu quero excluir. Eu fiz isso aqui só para vocês terem noção dessa diferença de conceitos. Quando eu vou cadastrar um trabalhador, né, isso que serve para o empregado público, não serve para o servidor público, as empresas reclamaram muito e falaram o seguinte, nossa, vocês estão pedindo muitas informações no cadastro. Então, se vocês pedem esse tanto de informações, como que eu vou conseguir essa gama de informações e mandar essas informações ainda no dia anterior ao início da prestação de serviço? Porque o prazo para envio, né, como o E-Social ele pretende substituir uma série de obrigações, inclusive constitutivas de direito, entre elas o registro dos empregados, o registro de empregados ele tem um prazo que é estabelecido na lei. E essa lei fala que eu tenho que se mandar esse evento antes do início da prestação de serviços. Então, se é antes do início da prestação de serviços, eu vou substituir essa obrigação, eu tenho que mandar esse evento antes do início da prestação de serviço. E, por causa disso, a gente estabeleceu esse prazo, as empresas reclamaram muito. Tudo bem, posso cumprir, mas eu não tenho todas as informações. E, por causa disso, foi criado esse evento aqui de admissão preliminar. Porque, às vezes,
o empregador, de fato, ele não detém todas as informações do empregado naquele momento da contratação. Mas a gente também não pode abrir mão do prazo, que é legal. Como a Dilson bem falou, o E-Social não se propõe a nenhuma mudança legislativa. Então, por causa disso, nós criamos também. Você manda para mim o CPF, a data de admissão e a data de nascimento desse sujeito para mim, nesse evento, que está resolvido. Depois, eu te dou um prazo maior para você mandar as outras informações, que devem ser enviadas através do evento 2200. E aí sim você vai mandar todas as informações, né? E por causa disso, a gente tem prazos diferenciados, porque esse evento aqui, ele serve para um punhado de coisas, né, gente? Ele serve para o empregado, ele serve para o empregado que vai ser admitido após o E-Social, mas ele serve também para o empregado que foi admitido antes do E-Social, ele serve para o servidor público e ele serve para essas situações também que eu fiz uma admissão preliminar lá. Então, a gente tem prazos diferenciados. Se for um caso de admissão, ou seja, está entrando depois do início do E-Social, eu vou ter que mandar esse evento no dia imediatamente anterior à admissão, ao início da prestação de trabalho, certo? Exceto se ele já mandou o 2190, que é a admissão preliminar. Porque se ele mandou, ele vai ter até o dia 7 do mês subsequente para poder mandar o restante das informações. 7 do mês subsequente, por quê, gente? Porque é o prazo limite para o envio da folha de pagamento, não é isso? Então, eu tenho esse prazo para poder enviar as outras informações. Ou, suponhamos que eu admiti esse empregado no início do mês, mas ele sofreu um acidente logo ali na frente. E que eu tenho um prazo para poder mandar esse evento, certo? De acidente. Eu tenho um prazo diferenciado para ele. Tem que informar a CAT no mesmo dia que aconteceu o acidente. Então, neste caso especificamente, eu tenho que mandar essas informações complementares antes de eu enviar a CAT, que é uma exceção. Em se tratando de empregados que começaram a trabalhar antes do início da prestação, antes do início do E-Social, eu vou ter o evento, eu vou ter que poder mandar isso até a obrigatoriedade, vamos dizer assim, o prazo estabelecido no E-Social para a entrada de obrigatoriedade do E-Social, para poder fazer esse retrato da minha contratação, lista da obrigatoriedade do E-Social. E, em se tratando de servidores estatutários, eu vou ter até o dia 7 do mês subseguinte ao ingresso, que também é a data do pagamento da folha. Por que essa exceção para os servidores públicos? Porque não existe essa regra para os regimes estatutários. Essa regra de início da prestação de serviço, de fazer o registro antes do início da prestação de serviços, é exclusiva para o seletista. Tem uma tabelinha aqui também, são os dados cadastrais do trabalhador. Eu peço PIS, NIS, sexo, raça, cor, estado civil. Algumas são obrigatórias para o empregado, outras não são obrigatórias para o caso de estatutário. Então, fiz uma tabelinha só para vocês saberem qual que é obrigatória para um, qual que é o outro. A maioria coincide. Dentro dessas informações também, eu tenho uma série de outras informações cadastrais. Se ela é estrangeiro, se ela é PCD, se PCD é pessoa com deficiência, qual que é o tipo de deficiência, se preenche cota, se não preenche cota, qual que é o tipo de dependente, lembrando, mais uma vez, que eu tenho que qualificar os dependentes, né? E no caso da Previdência, regime próprio da Previdência Social, vai pedir, inclusive, o sexo do dependente, porque isso é relevante para fins de pagamento de benefícios, sobretudo os militares. Além disso, eu vou criar uma matrícula para esse trabalhador. E aí é uma alteração interessante para vocês, também para o órgão público, que a matrícula ela é única por empregado, né? Então, se eu mandei aquele empregado embora, eu não vou poder reaproveitar aquela matrícula dele em outro, né? Agora, existe uma exceção. Antes, a regra era para que, sim, eu não vou aproveitar essa matrícula nunca mais, nem se eu excluir o evento. E aí, o CIAP pediu a gente, por favor, abra essa exceção, porque o nosso número é sequencial. Se eu errei e coloquei uma coisa e excluí, como é que eu vou ficar com um furo no meu sistema? Então, a gente eliminou essa regra. Em caso de exclusão do evento, eu posso reaproveitar a matrícula. Eu vou informar qual que é o valor do salário, qual que é o meu tipo de contrato, se é prazo determinado, indeterminado, quais são os dados do vínculo, né, o código do cargo. Você lembra que eu criei um código do cargo lá na tabela de cargos? Aqui agora eu só informo o código do cargo, o código da função,
qual que é o local de trabalho dele, e aí lembrando que eu também não vou escrever qual que é o local de trabalho. Lá no evento S1005, lembra que eu falei que o S1005 cria os estabelecimentos? Eu vou indicar qual que é o estabelecimento que ele trabalha. Ah, poxa, mas um estabelecimento pode ter vários ambientes. Como é que vocês vão saber realmente o local que ele trabalha? Há uma conjugação de eventos em que isso é formado. Eu informo lá, né, no cadastramento inicial, qual que é o local de trabalho dele no S1005, mas lá nos eventos de... Vou ficar aqui em cima, que aí eu passo. Fica melhor. Ah, e agora? Lá nos eventos de saúde e segurança, eu vou ter informações relativas ao local de trabalho, porque eu vou ter que identificar quais são os ambientes de trabalho. E eu identificando quais são os ambientes de trabalho, eu vou poder ter uma localização exata do local em que o trabalhador presta os serviços. Chegando. Aqui. Então, eu tenho, na tabela S1060, eu vou ter o tabela de ambiente de trabalho, que vai estar direcionado através do evento 2240, aquele trabalhador vai estar vinculado a um determinado ambiente de trabalho. Então, talvez eu saiba até o local específico em que presta serviço dentro de um prédio, né? Há como se fazer esse rastreamento. Eu tenho também lá quais que são os trabalhadores a ter submetido a qual tipo de regime trabalhista, né? A qual tipo de jornada de trabalho. Hoje, o que está no E-Social, eu só peço para ele me informar qual que é o horário de trabalho, se ele for submetido ao horário de trabalho de acordo com o capítulo 2 da CLT. Ou seja, hoje, no layout, não existe previsão para eu indicar o horário de trabalho do servidor público. Talvez isso mude, viu, gente? Provavelmente vai mudar e essa regra vai ser estendida, né? Essa tabela S1050 vai ser estendida também para ser obrigatória também para o servidor público. Além disso, peço lá no evento S1222 qual que é o regime trabalhista, né? Se ele é estatutário, se ele é seletista, se ele é temporário, enfim, qual que é a data da admissão, se ele é militar. Antes estava um erro também, a gente vai corrigir, que lá estava assim, se ele é seletista ou se ele é estatutário. Mas, na verdade, ele não é só estatutário, ele pode ser militar também, né? E militar não é estatutário. Então, a gente vai corrigir isso também, incluir o militar. A gente pergunta também e aí para o servidor público, a gente pergunta não só o início da prestação de serviço, você pergunta qual que é a data do exercício, qual que é a data da posse, e qual que é a data do provimento, de acordo com a situação, a condição de cada um deles. Bem, e vai fazendo uma série de enquadramentos aqui, eu não vou detalhar todos, mas uma delas, que é importante, é sobre os dados do vínculo, pergunta a qual categoria o trabalhador se identifica. Quem é o trabalhador, né? Qual que é a categoria dele? E aí remete essa informação para uma tabela do E-Social, que lá na tabela 1, e dentro dessa tabela 1 eu vou ter que encaixar esse grupo aqui, agente público, tá vendo esse aqui, ó? Esse agente público aqui é normalmente o que se encaixam quem é regime estatutário, né? Quem adota o regime estatutário se encaixa nesse agente público aí. E ele pode ser titular de cargo efetivo, ele pode ser servidor público aplicante de cargo exclusivo em comissão. Quanto? Exclusivo em comissão, enfim, uma série de situações aqui, que eu vou passar correndo. Então, esses são os agentes públicos, né? Agente público pode ser militar, pode ser servidor público e pode ser também os agentes políticos, né? Em sendo agentes políticos, a gente tem que fazer uma pequena definição aqui do que são agentes políticos. Então, uma dúvida doutrinária sobre quem é agente político. O juiz, por exemplo, fala que é agente político, o Ministério Público também, o Supremo já decidiu que devem ser tratados como agentes políticos, mas para o E-Social, agente político é um conceito mais restritivo. São aquelas pessoas que estão
no topo do estamento, né? Que o estamento constitucional. Então, são os presidentes, governadores, prefeitos, ministros, enfim, são esses secretários, senadores, são essas pessoas aqui que são tratadas como agentes públicos para o E-Social. Os servidores públicos, como eu disse, eles também têm uma variedade grande, né? E é uma classificação também que também não é muito uniforme, tem gente que classifica de todos os jeitos, mas eu trouxe aqui só para vocês verem que ele pode ser estatutário, seletista e pode ser temporário, e cada um deles regido por uma condição diferente, né? O estatutário ele ocupa um cargo público de provimento efetivo ou em comissão, né? O seletista ele é regido pela CLT e o temporário ele é regido por legislação específica, cada um deles, mas todos eles são tratados como servidores públicos, né? Os cargos em comissões, é importante fazer uma diferenciação aqui, porque os cargos eles são sempre criados por lei, né? E é para a função de direção, chefia, assessoramento, é preenchido de livre escolha, né, da autoridade. Mas tem uma característica interessante, que a gente, às vezes, tem o vício de querer vincular o cargo de comissão só para quem é estatutário. O cargo de comissão também existe para as pessoas jurídicas de direito público que adotam o regime seletista, né? E existe também uma diferenciação, que essa é relevante para o E-Social, dos cargos em comissão, é que, às vezes, ele é de recrutamento amplo e, às vezes, ele é de recrutamento limitado. Recrutamento amplo é quando qualquer do povo pode ocupar esse cargo de comissão. E recrutamento ilimitado é que ele está restrito aos servidores efetivos daquele órgão, né? E aí, no caso especificamente, quando ele for de recrutamento amplo, o E-Social pede para ele encaixar, você vai ter que encaixar lá, suponhamos que o nosso atual, vamos pegar um cargo na Receita Federal que está sendo ocupado por uma pessoa de fora dos quadros da Receita Federal. Ele vai ter que ser encaixado. Quando a Receita Federal for encaminhar essa informação desse trabalhador, ela vai ter que encaixá-lo lá na categoria 302, porque é servidor público de cargo exclusivo em comissão, e lá na tabela 1040, ele vai ter que criar um cargo em comissão para ele, vai ter que informar só lá na tabela 1040. Se, todavia, for um cargo de recrutamento limitado, veja que é um tanto de mais informações. Primeiro, ele vai ter o 2.200 falar que ele tem um cargo efetivo ao emprego público, que o que vai prevalecer lá é o cargo efetivo ao emprego público dele. Mas lá na tabela 1, eu vou informá-lo como ocupante de cargo efetivo, que esse é o preponderante. Mas eu peço a informação relativa ao cargo em comissão dele nessas outras tabelas. Eu vou informar o cargo efetivo dele na tabela de cargos, eu vou, se for o caso, informar a carreira pública dele, e lá na tabela 1040 eu informo a função comissionada dele. Então, eu vou ter que ter essas informações todas relativas a esse servidor. E aí, já chegando ao fim, né, é importante a gente fazer essa reflexão também, com relação às formas de provimento, e aí corrigir uma possível interpretação equivocada. O que a lei trata, o 812, que é a que a gente pegou de referência para essas definições, né, que é da União, a gente sabe que ela não se aplica para os servidores das outras entes federativas, mas, de uma certa forma, ela serve de inspiração. Ela tratou como formas de provimento, a doutrina dividiu em provimento originário e provimento derivado. Provimento originário é aquele que é a primeira vez que aquela pessoa está entrando no cargo, né? É a primeira vez, ele entrando naquele cargo pela primeira vez. E provimento derivado, ele já ocupava o cargo e, por alguma razão, ele ascendeu ou um outro, ele já estava no serviço público, né? E ele ascendeu, seja por forma de aproveitamento, de readaptação, de promoção, enfim, ele foi uma outra forma derivada de ocupação de um outro cargo. O E-Social, ele trata isso de forma diferente, né? Hoje, por exemplo, lá no E-Social, até como reinclusão, que é um equívoco, a gente está fazendo uma remodelação e na nova versão do layout já vai sair assim, né, transformado, né, igual essa princesa aí. Ela vai, além dessas informações aí, se é de nomeação, nomeação de cargo efetivo, nomeação de cargo em comissão, incorporação, que é o caso do militar,
matrícula, né? Vocês vejam que ali o espectro é muito maior do que o da Lei 812. A gente já incluiu aí o militar e tudo. Tem essa reinvestidura aqui, que a gente não vai ter reinclusão mais, vai ter reinvestidura. Por quê? Porque aquelas outras formas que eu falei antes, essas formas aqui, está vendo? Readaptação, reversão, por que elas não estão aqui entre os tipos de provimento? É porque, na verdade, elas serão tratadas no evento de reintegração. Por quê? Porque a pessoa já estava no cargo, saiu por alguma razão e voltou para ele novamente. Então, no evento de reintegração, que a gente deu um caráter geral para essa reintegração, que seria essa reinvestidura. Quando ela retorna para o mesmo cargo, eu mando essa informação pelo evento de reintegração. Quando ela tem que voltar para o serviço público, mas tem que ocupar um cargo diferente, às vezes até em outro órgão, eu faço a entrada dele pelo S2200 mesmo, 2200 mesmo. Por quê? Porque ele está entrando num outro cargo. Então, ele tem que ser tratado aqui como uma reinvestidura. São questõezinhas, gente, que a gente vai procurar colocar de forma mais detalhada no manual para que todos vocês tenham essa informação muito precisa, né, do que deve ser feito. Meu tempo está acabando, eu não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas eu vou deixar a apresentação para vocês. Eu gostaria só de falar para vocês sobre o cedido, se vocês me permitirem, que eu sei que é uma informação, uma dúvida muito recorrente de como vai ser tratado o cedido. E, para isso, eu só vou fazer um pequeno preâmbulo, que lá a gente tem um evento específico, que é um trabalhador que você não consegue encaixar ele muito bem, que a gente criou um evento específico para esse tipo de trabalhador, que é o TSVE, que eu falei com vocês. Vocês lembram que eu falei que é um grupo? E nesse grupo de TSVE, a gente colocou tudo aquilo que a gente não conseguia encaixar. Nós colocamos lá trabalhador avulso e não portuário, nós colocamos dirigente sindical, colocamos estagiário, né? Membro de conselho tutelar, enfim, fomos colocando essas situações mais atípicas, mas que eram trabalhadores e que mereciam um registro de toda forma, certo? E a gente acabou encaixando o cedido também neste grupo de trabalhadores. De que forma que a gente tratou o cedido? Né? Primeira coisa, a cessão e requisição, ela tem uma série de normativos que regulamentam deles, inclusive um bastante recente, que é essas portarias aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o decreto